Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Mateus capítulo 5, de versos 1 a 12, nós vemos o sermão do monte, sermão da montanha. Alguém já disse que se por um acidente a Bíblia se estragasse, ou por água, ou por fogo, ou por soltarem-se as páginas, mas este texto sendo preservado, nós teríamos a essência e material suficiente para continuar pregando o Evangelho e ensinando tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou, por conta da profundidade do que Ele nos passa nesse texto. O texto começa dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra, aplicar a nossa vida, traz luz ao nosso entendimento, para a glória do teu santo nome, bendito seja ele, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos vendo Jesus as multidões, gostaria que os irmãos entendessem que ver também pode ter o sentido de conhecer. E se nós vermos assim, conhecer, entender, conhecendo Jesus as multidões no seu coração, nas suas ansiedades, nos seus desejos, sentou e começou a ensinar. Não é simplesmente ver como eu estou vendo vocês, é ver e entender cada coração na multidão, e por causa disso, começar os ensinamentos para atender a necessidade daquela multidão. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Então ele segue: bem-aventurados os pobres, aqui na minha versão diz em espírito. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ele vai dizendo à multidão que tudo o que acontece tem um propósito, tem um resultado de valor maior. Se há choro hoje, há alegria guardada para o amanhã. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Haverá um dia quando na terra haverá justiça social vinda do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, a recompensa no céu é maior, porque da mesma forma que nós sofreremos e seremos perseguidos, foi assim com os profetas. Irmãos,
neste texto, o Senhor Jesus nos diz o que é a caminhada cristã, o que a gente vai enfrentar, o que a gente precisa, observe, ser. Qual o nosso comportamento para sermos pessoas que habitarão no céu, cidadão do céu. Para mim, não sei se para todos, mas para mim, a maioria das coisas que o Senhor diz aqui parecem óbvias. O que enfrentamos e a recompensa parecem óbvias, porque se eu trabalho pela justiça social, se eu trabalho pela misericórdia, se eu trabalho pela humildade, eu vou transformando o mundo, transformando quem está em meu lado, e logo por isso eu serei bem-aventurado, porque esta transformação me trará o benefício, e assim será também no céu. Se eu sou misericordioso e ensino o que é misericórdia, há a possibilidade de aqueles que estão em meu redor viverem como misericordiosos e um dia, quando eu precisar, serem misericordiosos comigo. Para mim, a maioria das coisas que estão aqui são óbvias, mas tem uma coisa que eu não sei como está na sua Bíblia, parece-me um pouco confuso na maioria das versões, parece meio estranho entender. Eu gostaria que você verificasse em sua Bíblia, em sua versão, como está o verso 3. Verso 3. Alguém que esteja com a sua Bíblia aberta e deseje compartilhar, pode me dizer como está. Está projetando ali? Pobres em espírito. Essa é a Almeida Corrigida Fiel. Pobres em espírito. Você tem outra versão aí, Denis? Qualquer outra? Travou. Sérgio, como está aí? Está usando NVI ou ACF? Alguém tem diferente? Espiritualmente pobre. Veja, pobre em espírito, espiritualmente pobre. Algumas versões têm pobre de espírito. Alguém tem essa versão? Humildes de espírito. A grande questão é a seguinte: o que é alguém humilde de espírito, pobre de espírito? Porque na versão que tem pobre de espírito complica muito, porque eu vejo como algo pejorativo. Vocês concordam comigo? Alguém ser pobre de espírito é uma coisa ofensiva. E como esse pode ser um bem-aventurado e ser cidadão do céu? O desafio de traduzir é muito grande. É necessário que a pessoa entenda o contexto, entenda o texto, para dar ao outro a informação de um modo que ele possa entender. Comunicação é uma coisa extremamente desafiadora. Como você interpreta a expressão pobre de espírito? A sua interpretação dessa expressão facilita ou dificulta que eles serão herdeiros do céu? Será que estamos interpretando adequadamente as palavras do Senhor Jesus quando Ele diz que é pobre, relacionando ao Espírito? É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos de maneira simples, se possível em pouco tempo. Tenho aqui 5 versões bíblicas do mesmo texto, Mateus 5, verso 3, que dizem coisas diferentes. Veja: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de coração, porque o reinado de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é deles. Eu vejo muita gente dizer: olha, eu não tenho nada, mas espiritualmente eu sou rico. Aqui o texto está dizendo que o espiritualmente pobre é que herda o reino. Ao longo do tempo, esse texto ele tem sido, vamos dizer assim, agredido, maltratado, distorcido. E a gente pode ver tantas reflexões, tantos discursos eloquentes sobre esse texto, mas seguindo uma linha totalmente diferente do que o Senhor Jesus quer ensinar. Eu vou apoiar a minha reflexão no estudo feito por Huberto Roden, que é profundo conhecedor do original e que fez uma crítica forte. Ele diz que nem de maneira gramatical, nem as posições de Jesus permitem a tradução pobres de espírito. No entanto, ela se tornou um abuso quase universal. Ou seja, nem pelo que a gente viu da vida de Jesus e nem gramaticalmente a gente pode traduzir aquilo como pobre de espírito. A maneira mais próxima da vontade de Jesus em nos falar sobre isso, a maneira mais próxima seria a expressão pobre pelo Espírito. Pobre pelo Espírito. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E é sobre isso que nós vamos pensar esta manhã. Pobres pelo Espírito e ricos plenamente. Pobres pelo Espírito e ricos plenamente. As circunstâncias da vida podem fazer alguém que tem muita coisa perder e se transformar em pobre contra a sua vontade. Pode ou não pode? Alguém de maneira inocente administra mal suas finanças e fica pobre. Alguém que nasce com uma estrutura financeira e econômica muito boa, de repente não se preparou para cuidar daquilo e fica pobre. Alguém acumula riquezas, mas de repente por uma doença ou por qualquer outra coisa, gasta tudo que tem. A Bíblia fala daquela mulher que passou 12 anos gastando tudo que tinha, tentando a cura e não conseguiu. Ela ficou pobre não porque quis, mas por circunstâncias da vida. Eu estou me referindo como pobre àquele que não tem coisas materiais. Aquele que ou se desfez ou perdeu, ou dele foi tomado. Imagine que você tem uma grande fazenda, uma grande plantação, e alguém por maldade toca fogo em tudo e você fica sem nada. Parece aquele filme de cowboy que eu gosto de assistir, que o cara vai lá e toca fogo na terra dos outros, nas brigas, e ficou sem nada. Isso pode acontecer. Esta pessoa foi pobre, tornou-se pobre, não porque quis, alguma circunstância da vida. Entendamos o que é um pobre pelo Espírito e as palavras de Jesus. Pobre pelo Espírito quer dizer aquele que segundo a orientação do Espírito, aqueles que segundo a orientação do Espírito decidem, não por fatores externos, desfazerem-se das coisas materiais ou dos sinais externos de riqueza aqui na terra, visando as riquezas espirituais no céu. Alguém que movido, orientado pelo Espírito diz: nada quero ter, nada preciso. Se quero ter, se preciso ser, que seja no céu. Nós temos uma lista que não é tão grande, mas temos uma lista de pessoas na história que abriram mão de todos os seus títulos e riquezas e distribuíram.
entendendo que lá no céu a coisa é melhor e que estas coisas aqui na terra, se são úteis, é de outra forma, não apenas eu as tendo. Pobres pelo Espírito, segundo Jesus, aqueles que, apesar de sinais externos de riqueza, materiais, intimamente, no seu eu verdadeiro, são humildes e desprovidos de dependência destas coisas, podendo ser felizes mesmo que lhe fossem tiradas. Tenho o prazer de conhecer pessoas econômica e financeiramente muito bem, mas que a gente olha para aquelas pessoas e não vê a pessoa esnobar, a pessoa se exibir, e ela vive com tanta naturalidade como alguém que nem renda tem. Este é um pobre movido pelo Espírito, porque ele tem coisas, ele tem riquezas aqui na terra, ele tem títulos, mas se comporta como um igual. Não esbanja nem exige privilégios. Pobres pelo Espírito, segundo Jesus, aqueles que mesmo não tendo as coisas materiais, que sinalizam riquezas materiais, intimamente não sentem faltas delas, nem se desesperam tentando a qualquer custo as conquistá-las. Eis aqui uma coisa que nós vemos o contrário em grande quantidade. Pessoas extremamente preocupadas em ter, preocupadas porque falta isso, falta aquilo, e correndo atrás de mais, e acabando com suas vidas, perdendo a paz, e cada dia mais focados no material, abrindo mão de sua qualidade de vida, abrindo mão da família, abrindo mão de sua espiritualidade, abrindo mão de sua paz, porque não aceitam que no final do ano a sua declaração de imposto de renda tenha menos coisas que a do vizinho. Há muita gente desesperada correndo atrás do que é material. O pobre pelo Espírito, ele pode até não ter o que é material, mas ele sabe que a riqueza maior está guardada para ele no céu. É disso que o Senhor Jesus está falando. Estes são os cidadãos do céu. Eu quero ver com vocês aqui 3 características do pobre pelo Espírito. Não se assustem com a água, não significa que eu vou até às 13 horas. Só molhei um pouquinho. Características do pobre pelo Espírito. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O pobre movido pelo Espírito, ele possui as coisas sem ser possuído por elas. Há pessoas que não conseguem separar as coisas e as pessoas. É duro vermos que há pessoas que cuidam das coisas e usam as pessoas. Cuidam das coisas e usam as pessoas. Nós precisamos ter equilíbrio na maneira como tratamos o que é material, porque às vezes transformamos isso em deuses. Vou falar agora de coisas simples. Por exemplo, há pessoas que quando compram um carro, a gente tem que esperar ele ficar velho para poder entrar, porque quando a gente vai, cuidado, o tapete é novo,
Olha, não mexa assim no botão. Na sua casa não tem geladeira, como você fechou a porta forte? Há pessoas que quando compram um sofá novo, a gente tem que ficar em pé, em sentido lá, porque se sentar no sofá, nesse aí não, senta no outro que é mais velho. Valoriza mais as coisas do que as pessoas. Para tocar mais no nosso emocional, a gente sabe que tem gente passando necessidade, precisando de uma cobertura para passar o frio, mas às vezes a pessoa não consegue se desprender de um casaco velho. Estamos no Nordeste, que raramente aquela pessoa vai usar no frio, mas aquele casaco está lá, e ela não pensa, eu vou doar isso a alguém que sente frio. Percebe? Há casais que gastam com os advogados, lutando no momento de um divórcio, para decidir quem fica com a casa, com o carro, com o sofá, com o cachorro, para depois pensar quem fica com as crianças. Ou vocês nunca viram isso? Valorizam mais as coisas do que as pessoas. Há igrejas que se preocupam tanto com o templo e com toda a estrutura física, e em momentos de calamidade pública não se colocam à disposição para abrigar os desabrigados. Há pessoas que não abrem suas casas para ninguém, porque as pessoas vão bagunçar a casa. Não é o caso da esposa de Sérgio, né? Eu estou doente, eu vou para lá para me curar, porque ela é gente boa. Estou dando trabalho demais, Alexandra. Eu venho de longe. O almoço está incluído, Sérgio. O almoço. Dormir com Rivotril, eu durmo até em pé, mas o almoço é que é o importante. São pessoas que amam mais as coisas do que ao Senhor. Então elas estão servindo a dois senhores. Aquele que é pobre, movido pelo Espírito, ele possui as coisas, mas não é possuído por elas. Diz a palavra do Senhor, Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Eu tenho experiência profissional em algumas áreas, e uma delas é na área financeira. Certa vez alguém me perguntou, na minha vida profissional, qual a maior lição que eu tinha aprendido no mercado financeiro e tal. Eu imagino que aquela pessoa esperava que eu desse uma dica sobre o mercado de ações, qual o fundo melhor para ela investir, em que situação fazer uma previdência, em que situação fazer uma poupança, qual é a hora de comprar, a hora de vender uma ação. Aí eu disse para ela, a lição que eu aprendi é que o dinheiro e tudo que é material não valem o preço que a gente paga por eles. Foi o que eu disse. Essa é a minha maior lição. Ora, se você tem um salário bilionário, você recebe dinheiro, é porque você vale mais do que aquilo. Você está sendo remunerado com um ganho. Se você recebe 10 milhões, é porque você vale 12, 13, 14, 15, senão não haveria vantagem.
Aquilo que a gente compra por um preço, quem vende comprou por outro menor. E para eu ter dinheiro, eu me afastei da minha família, eu dormi menos, eu descansei menos, eu estive menos na igreja, eu orei menos, e o dinheiro não vale nada disso. Nós precisamos fazer. Faz parte da nossa caminhada aqui na terra, nos envolver com estas coisas. Mas a nossa prioridade é o céu. Alguém já disse, esses crentes pensam muito no céu e pouco aqui na terra. Pois é, e é para ser assim mesmo. A gente tem que pensar no céu, que é o melhor lugar, e essa terra vai passar. Se é boa para você hoje, será melhor lá, desde que você seja pobre pelo Espírito, que não esteja preso às coisas materiais. Se é ruim para você hoje, bom será lá, porque se você for humilhado, se foi maltratado, se você sofreu, foi perseguido, lá vem a recompensa. Cabe ao crente pisar firme na terra, viver como crente, pensando no céu. É essa a nossa cidadania conquistada por intermédio do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos então em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, porque todas as coisas serão acrescentadas. Antes de falar mais sobre isso, eu queria fazer um comentário, uma digressão, porque me veio à memória agora. A gente vê que a Bíblia diz que Deus cuida de tudo, do passarinho, né? Ele tem toda a glória, que não falta nada. Aí a gente vai e pergunta, e por que é que aqui no Nordeste morre um boi com sede? Se Deus cuida de tudo, por que o coitadinho do boi está morrendo com sede? Deus não cuida dele? Boa pergunta, né? A Bíblia diz que Deus não deixa faltar nada, mas o boi está morrendo de sede. Sabe por que o boi está morrendo de sede? Por que que o nosso passarinho morre na gaiola, se Deus não deixa faltar nada? Por que morre o passarinho na gaiola? Porque o homem prendeu o passarinho na gaiola e não deixou ele viver livre como foi a vontade de Deus quando o criou. Se ele tivesse liberdade, ele teria o que comer e saberia comer aquilo. Mas quando nós o prendemos na gaiola, nós o tornamos dependente de nós, que não podemos dar tudo a ele, e ele um dia morre na gaiola com fome e sede. Porque o boi está sendo criado num lugar onde não é adequado para ele, e o homem não deixa ele sair dali e ir para outro lugar, nem o leva. Porque o homem pega o boi para cuidar e ele não é capaz de cuidar como Deus, e não dá ao boi o que o boi precisa. Deus providencia todas as coisas para que nós andemos lindos, para que nos alimentamos, para que tenhamos vida saudável. A gente é que entorta as coisas. A palavra diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou suas próprias astúcias. Por que é que tem pobre em alguns lugares, passando fome, morrendo? Recursos naturais, financeiros e econômicos existem no mundo inteiro, só não estão distribuídos com igualdade. Só não estão distribuídos com igualdade. Alguns estão acumulando e outros estão morrendo. Se a humanidade inteira fosse temente ao Senhor e fosse pobre pelo Espírito, ela não se prenderia a estas coisas materiais e faria a distribuição necessária
para que não faltasse, que cada um recebesse conforme a sua própria necessidade, como a igreja primitiva fazia. Pobre movido pelo Espírito é aquele que, apesar da pobreza material, prioriza o reino dos céus. Como assim? É aquela pessoa que nasceu num berço humilde, é aquela pessoa que por uma circunstância perdeu o que tinha, é aquela pessoa que está dependente de auxílio, mas ainda assim ela é feliz. Porque ela entende que tudo isso aqui é passageiro, que nada disso aqui tem grande valor, que o importante é ser cidadão do céu. E por isso, movido pelo Espírito, essa pessoa é pobre material, mas é feliz, porque ela prioriza o reino dos céus. Ela não vai entregar o seu tempo à toa, ela não vai se meter em arrumadinho, ela não vai fazer nada que a desonre, ela não vai tirar o que é do outro, ela vai simplesmente preocupar-se em servir ao Senhor como o agrada, e assim Ele mesmo enxugará cada lágrima dessa pessoa diariamente e fará ela ter o que precisa para ser feliz aqui na terra, sabendo que já será cidadã do céu. Sempre estaremos expostos às coisas que despertam em nós grande desejo, a ponto de confundirmos estas coisas com uma necessidade vital, como se não pudéssemos, como se não pudesse nos causar infelicidade eterna e até mesmo a morte. Tem coisa que a gente quer tanto, mas aquilo pode trazer infelicidade, pode nos levar à morte, mas aquele desejo vem. A gente pensa que é uma necessidade vital, e a gente quer ter aquilo, ou tem, ou pensa que vai morrer. É a natureza humana. Alguém já disse que o ser humano é um poço de necessidades, e que nenhum de nós sabe o que realmente precisa, pois ao conquistarmos algo, já estamos novamente insatisfeitos. Eu quero um carro do ano, esse carro já não é muita coisa. Eu quero uma guitarra Ibanez, já não é muita coisa. Eu quero uma Ferrari, já não é muita coisa. Eu quero uma casa de praia. Quando a gente conquista, já não tem mais graça. Nós não sabemos realmente o que precisamos. Há quem deseje muito ser rico, há quem tenha muito medo de deixar de ser rico, e assim há quem condene a riqueza. Coitada da riqueza. O verdadeiro problema está em nós, seres humanos, dependendo do que nos move. Para alguns, as coisas as quais desejam, para serem mais seguros e livres, os tornam escravos e assustados. Eu queria ter mais dinheiro no banco, eu queria ter mais casa, eu queria ter mais carro, eu queria ter mais propriedade, para eu ter segurança. Aí quando tem tudo isso, passa a ter insegurança, não acredita mais nos amigos que tem. O pastor vai visitar, é por causa do dízimo. O diácono vai visitar, está querendo alguma coisa para melhorar na cesta básica. O irmão vai visitar, o que é que ele está querendo? É um emprego? Não tem mais paz. Se eu sair na rua e me reconhecerem, vão me sequestrar, vão me assaltar. Não tem paz. De fato, a nossa real necessidade é a liberdade plena e a cidadania espiritual. Essa é a nossa necessidade. Por isso precisamos ser pobres segundo o Espírito e nos libertarmos das coisas materiais, porque as coisas materiais servem para nos servir e não para que as sirvamos. Logo, percebam, é preciso ser possuidor das coisas materiais e não possuído. Percebam, possuidor, última letra R. Possuído é a palavra possuidor sem o R. Possuidor, possuído. Precisamos ser possuidores, não possuídos. O R que faz a diferença na palavra é o R da redenção. Quem tem a redenção é possuidor de todas as coisas, e as usa de maneira
adequada. Aquele que não tem a redenção acaba sendo possuído pelas coisas. Que o nosso Redentor seja louvado e que o nosso coração esteja sempre ocupado em amar e servir as coisas do céu, livre do egoísmo e dos desejos fúteis que tornam a vida uma viagem curta e sem esperança. Que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra ao nosso coração e à nossa vida.